Então nós vamos para outra página. Também está bem dentro, na página 7, está bem relacionada com a questão de simbologias e tipologias. Como se tratam de pessoas, a gente chama mais de tipologia. É o estudo de uma situação que exemplifica a outra. Lembrar sempre que a Bíblia diz que não há nada novo debaixo deste céu. Se não há nada novo, significa que observando algo do passado, eu posso saber exatamente como vai transcorrer algo no futuro. E é exatamente isto. Eu disse exatamente isto. Então veja, dentre uma infinidade de maravilhas que podemos colher com o estudo das tipologias, a principal é podermos chegar à conclusão de coisas que ainda sucederão. Também veremos com muita clareza a causa da destruição e sofrimentos ferrenhos da nação de Israel, né? Por que a nação de Israel? Porque é um povo que tinha tudo ali, tudo profetizado desde Gênesis, mas eles ignoraram a tal ponto de quando Jesus se manifesta no meio deles, eles rejeitam Jesus, querem matar, chamam de endemoniado. Ora, mas não eram eles que tinham as profecias? Não eram eles que tinham os pergaminhos? Então eles tinham a obrigação de ter acolhido Jesus Cristo. Obrigação, porque Deus investiu em profecias, em escritura na vida deles ao longo de milhares de anos. Quando as coisas se cumprem, eles não recebem Jesus, não estão em condições de reconhecer Jesus. Como? Assim somos nós. Deus investe na nossa vida para um determinado momento. Quando Deus vem neste momento, ou a gente se enquadra no projeto de Deus, ou com certeza Roma vai se levantar no ano 70 e vai aniquilar todo mundo. Esta é a história. Aqui nós temos uma tipologia, por exemplo, Abraão, a tipologia do próprio Deus. Por que Abraão é uma representação da própria divindade? Porque Abraão se predispôs a fazer aquilo que Deus fez, de entregar o seu filho em sacrifício. Abraão fez isso. Por isso Abraão, nessa sua conduta, ele tipologicamente se equipara ao próprio Deus. Agora, a morte de Isaque, né, o filho de Abraão, Isaque, né? A morte de Isaque ia significar alguma coisa para mim e para você? Para mim não ia significar absolutamente nada. Abraão sacrificou seu filho Isaque. Pô, caramba, o cara tinha uma fé mesmo, né? Deus mandou e ele fez. Tá, e para mim, o que isso representa? Nada vezes nada, não representa nada. Então Deus estava mostrando ali muita coisa, né? Abraão, eu já vi que você me teme, mas tira o menino daí, porque a morte dele não vai cumprir o meu objetivo. Quando Abraão olhou, o que ele viu? Um cordeiro. Aí Jesus Cristo veio no Novo Testamento e diz assim: Abraão viu o meu dia e exultou, né? Aí quer dizer, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele ali é a tipologia, aquele cordeiro lá representava quem? Jesus. Aquele cordeiro sim tem valor para mim, não Isaque. A vida do homem Isaque não tem sentido para mim. Sabe por quê? Porque ele era tanto pecador quanto eu. Mas o cordeiro inocente, esse tem sentido para mim, porque somente um sem pecado pode se oferecer pelos pecadores. Haja história, irmão, haja história. Então Abraão representa o próprio Deus, aquele cordeiro Cristo, e Isaque representa apenas a fé que Abraão teve em oferecer o seu filho. Aí os pregadores dizem: irmão, cadê o teu Isaque? Normalmente o Isaque de cada um vem acompanhado de uma conta bancária, né, irmão? É sempre a mesma história, mas vamos deixar isso para lá, senão parece que a minha vida é criticar os outros. Vai ver que é mesmo.
Então, José é um tipo perfeito de Cristo. José tipifica Cristo, ou seja, tudo, olha o que eu falei, hein? Eu disse tudo que aconteceu na vida de José vai acontecer na vida de Cristo. Tudo. Então, se eu quero saber como serão todas as eu disse todas, não disse algumas, eu disse todas. Se eu quero saber como serão todas as manifestações de Jesus Cristo sobre a terra, eu já tenho elas totalmente escritas na vida de José. É o passado que revela o futuro, porque não há Deus como o Senhor, que desde o princípio já anuncia o fim. Isso está escrito, mas também as pessoas não podiam saber, isso está escrito há poucos dias, né? Negligencia o estudo, meu irmão, e compra um belo mausoléu no mais próximo cemitério. Sem estudo você está perdido, você não é nada, você não tem fé, você tem fanatismo. Você pensa que é crente e quando você chegar lá, Senhor, em teu nome arrebentamos, curamos enfermos, expulsamos demônio, profetizamos, falando estranho, e botei diabo para correr. Jesus, quem é você? Sai daqui, eu nunca te conheci. Mas eu arrebentei. Tá bom, parabéns, tchau, sai da minha frente. Jesus só reconhece aquele no qual está a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas eu curei enfermos, expulsei demônio. Tá, problema teu que tu curou enfermos, expulsou demônio. Jesus, no reino de Cristo estará aqueles que o amam. E quem ama, dá a vida pelo aquele a quem ama. Quem ama não cura enfermo, expulsa demônio, fala língua estranha. Quem ama morre pelo aquele a quem ama. Você morreria pelo seu filho? Você doaria os seus rins para o seu filho? Você doaria o seu coração para o seu filho? Isso é amor. Você daria o seu filho para morrer na cruz? Deus deu, isto é amor. Então, José, olha o que acontece, os detalhes. José é invejado pelos seus próprios irmãos. Isso aconteceu com Jesus? Em Atos chega ao ponto de dizer que os sacerdotes, por inveja, o entregaram à morte. E quem eram os sacerdotes? Judeus, irmãos de Jesus Cristo, própria nação. Vendido por preço de escravo. José não foi vendido? Na época, parece 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Deve ter sido infração, mas isso não faz diferença, nem 20, nem 30. A questão não é preço, a questão não é quantidade, a questão é preço. Preço de escravo. Quando José foi vendido por 20 moedas, é porque este era o preço de um escravo. Quando Jesus foi traído por 30 moedas, é porque este era o preço de um escravo. Se na época lá fossem 500 moedas, José teria sido vendido pelo preço de 20, que era preço de escravo, e Jesus por 500, mas que também era preço de escravo. Então a questão é que tudo se tratava de ser preço de escravo. Não faz diferença se era 20, 30, 40 ou 1 milhão de moedas. A questão é que era um preço de um escravo. Foi assim que Judas considerou Jesus Cristo, um escravo, um qualquer. Traído pelos próprios irmãos por inveja, né? Além daquela inveja que os irmãos de José tinham com ele, eles ainda o traíram, levaram essa inveja ao cabo da traição. Isso aconteceu também com Jesus, né? Tinham inveja porque a multidão, ao invés de ir para as sinagogas agora e lá ouvir os sacerdotes, estavam indo todo mundo ouvir Jesus. E dizia, ele ensina como quem tem autoridade, não é como os escribas e fariseus. Então o povo está abandonando os escribas e fariseus e está indo para Jesus. A inveja está terrível. É entregue nas mãos de um povo estranho. José foi traído pelos seus irmãos, queriam matá-lo, depois um lá acaba dando escape, não mata, mas entregam ele nas mãos de um povo estranho, midianitas. Os midianitas, uma caravana de midianita que estava indo para o Egito,
eles venderam José e eles levaram José para a sua vida de escravidão lá no Egito. Jesus também foi entregue na mão de um povo estranho, não foi? Quando os sacerdotes foram diante de Pilatos, dizia assim: esse homem é uma praga, esse homem é isso, aquilo, aquilo outro, e nós viemos trazê-lo a ti. Aí Pilatos diz assim: qual é a questão? Aí eles falam: isso. Aí Pilatos falou assim: que isso? Vocês acham que eu estou aí para a religião de vocês? Eu estou aí para o Deus de vocês? Eu estou aqui para manter a paz nessa terra maldita. Eu não quero saber de religião de vocês, não. Levem ele, faz dele o que vocês quiserem. O que o sacerdote falou? A nós não é dado o direito de matar homem algum. O que eles queriam desde o princípio? Mas a Bíblia diz lá em Deuteronômio, né? Não matarás. Bendito os sacerdotes. Ainda bem que tem inferno, né, irmão? Senão onde essa raça ia passar a eternidade? Ou seja, nunca foram cumpridores de lei nenhuma. Queriam matar um homem só porque esse homem está pregando de forma diferente. Está pregando o mesmo Deus. Jesus nunca se levantou contra Moisés nem contra os profetas. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Mas a inveja dos sacerdotes queria vê-lo morto. Por quê? Porque o povão todo dizia: um andou, outro enxergou, o morto ressuscitou, a galera está toda indo atrás de Jesus. Eles não queriam ir atrás de Jesus, porque estavam vendidos para a política do Império Romano. Coincidência dos nossos dias, né? Então, veja, é entregue nas mãos de um povo estranho. Então, os sacerdotes judeus entregaram Jesus aos romanos para que Jesus fosse morto. Aqui diz: revelou-se segunda vez para livrar e perdoar. Quando teve fome, você sabe o que é fome? Teve fome em Canaã, na terra prometida teve fome, né? O que é Canaã? O que é para nós um espaço físico chamado Canaã? O que é esta fome? Teve fome, eles foram peregrinar até chegar a José, que estava no Egito. O escape do povo judeu no tempo de Jacó, a nação então judaica ali representada, que viria a se desenvolver grandemente, o escape deles não foi na sua própria terra. Isso quer dizer que o escape dos judeus agora não vai ser com os conceitos das suas próprias terras. Eles vão ter que buscar recurso em terra estranha. Na Canaã deles, onde eles habitavam, não teve recurso. O recurso estava onde? No Egito. Em Israel não vai ter recurso de livramento. O recurso vai estar onde? Na igreja, com os gentios. E Israel terá que clamar para que a sua fome não os destrua ao José do Egito, ao Cristo dos gentios, ao Cristo das nações gentílicas. Está escrito, irmão. Não tinha um programa aí que dizia assim: está escrito? Está escrito. E aqui é que nem jogo do bicho, irmão. Só vale o que está escrito. Então, revelou-se segunda vez para livrar e perdoar. E ao invés de José massacrar os seus irmãos, ele deu perdão. Deu perdão por quê? Porque eles clamaram a ele. Mas e se alguém dissesse assim: eu não vou lá no Egito clamar esse José não? Morre de fome em Canaã. Certo? Mas os que foram lá clamar no Egito por José, esses receberam misericórdia. É o que vai ter que acontecer. Imagina os filhos de Jacó deixar de lado todo o orgulho, né? Dizer assim: não, nós realmente temos Deus, o Deus que nos supre em tudo, o Deus que fez a promessa a Abraão, Isaac, Jacó, etc, 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 o Deus de Moisés, etc, etc, mas a gente tem que dar o braço a torcer, ou vamos ao Egito clamar, ou vamos morrer de fome, acabou os recursos.
Tiveram que se dobrar muito. E é o que vai ter que acontecer com a nação judaica agora, neste século 21. Eles vão ter que se dobrar ao Cristo pregado por nós, exclusivamente nós, geração Jesus Cristo. Eles não vão se curvar ao Cristo das Assembleias de Deus, não vão se curvar ao Cristo batista, não vão se curvar ao Cristo do satanismo da Universal, que nem Cristo lá não tem, lá tem uma meretriz disfarçada de Jesus, tá? Eles vão ter que se curvar ao Cristo da geração Jesus Cristo. Ponto final. Ou se curva a esse Cristo nosso, ou vai morrer de fome lá na sua própria terra, massacrado pelos exércitos inimigos. E até que eles reconheçam toda essa prepotência desse cara aqui, a nação vai ser praticamente dizimada. Deve sobrar uns 8%. Mas com esses 8% mesmo, não tem problema. Jesus pisa no Monte das Oliveiras e vai lhes dar perdão. A primeira vez que Jesus estava entre eles, eles o venderam, cuspiram que iriam matar e mataram. E a segunda vez que Jesus virá, vai lhes dar o perdão. Exatamente como aconteceu com José, o que nós chamamos de o tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Aí aqui tem, provou o seu povo até lhes descobrir o coração. É aí que a coisa vai ficar feia, irmão. Você já viu aquele filme José? Passou até uma minissérie interessante também, numa emissora aí. O filme José, quando os irmãos vão até ele buscar alimento, ainda não o reconhece. Aí ele começa a fazer um monte de trama ali, para provar se o coração deles havia mudado com relação a uma série de coisas, conceitos e princípios. E é esse apertar da coisa, irmão, que vai pegar fogo a nação de Israel. Até eles serem provados e o seu coração se descobrir em conceitos de verdade, a coisa vai pegar muito. Até eles abrirem mão dos seus conceitos para ter a humildade de clamar ao Jesus dos crentes da igreja, ao Jesus dos gentios que eles rejeitaram, até isso aí, meu irmão, vai ter rios de sangue correndo em Jerusalém. Os exércitos inimigos, nós veremos cenas inacreditáveis, irmão. Nós veremos soldados estuprando meninas de 11, 12, 10 anos diante da nossa cara. Os cinegrafistas filmando e os soldados estuprando crianças. Acabou de estuprar? Pegar a baioneta e atravessar e levantar na baioneta. É isso que nós vamos ver. Toda a humanidade vai ter que ver. É um castigo que Deus vai trazer sobre o mundo inteiro. Eles vão pagar. Eles são os principais culpados. Mas toda a humanidade tem a sua parcela de culpa, porque Cristo Jesus foi pregado a todos os povos. Eles vão sofrer, mas muita gente vai sofrer dentro das suas casas e vão entrar em pesadelos, não vão mais conseguir dormir, pessoas vão cair em depressão, pessoas vão atingir a loucura, vão ficar loucas, vão ficar à base de remédio e manicômios, porque vão ver cenas inacreditáveis neste século 21 dentro das suas casas através da televisão. É isso que vai acontecer com a humanidade. E é isso que vai acontecer com Israel. Tá? Então, eles serão provados. Não vai simplesmente se dizer, Jeová, não existe Jeová é dispensação passada. Não adianta clamar pela dispensação passada, tem que clamar pelo mover atual. O Espírito Santo só opera no mover atual que ele trouxe. Qual é o mover? É X, então ele só opera em X. Alguém que é cristão pode se transformar em judaizante? Você pode se converter ao judaísmo? Impossível. Quem se converter ao judaísmo cavou a sepultura para o inferno. Agora, qualquer um pode se converter ao cristianismo, mas ninguém que conheça o cristianismo pode se converter a nenhuma outra religião, né? Teve um missionário das Assembleias de Deus, que saiu daqui, aí foi lá para aquelas bandas do Emirado Árabe, onde os sheiks comandam com petróleo, tudo lá. Aí o camarada chegou lá, tinha uma filha solteirona, aí ofereceu para o missionário da Assembleia de Deus, eu te dou a minha filha e te dou 2 poços de petróleo, só para você casar com a minha filha.
Aí o cara aceitou, a mulher do cara aceitou, ele se desligou das Assembleias de Deus, se reverteu à religião dos muçulmanos e lá ficou, riquinho, com poços de petróleo. Eu quero ver o que ele vai fazer com a gasolina no inferno, se lá já tem combustível suficiente pegando. Mas são esses detalhes assim, coisas que acontecem. Então, provou o seu povo até lhes descobrir o coração. São detalhes que provam o que vai acontecer. Isso aqui não é tudo não, tá, irmão? Se você ler ali a história de José, você vai descobrir coisas fantásticas, detalhes que eu não coloquei aqui. Não coloquei de propósito, para você ir lá, ler, descobrir e ver que a Escritura é uma fonte eterna e gloriosa. Aqui nós temos ainda Moisés, a tipificação do libertador Jesus. Moisés representa Jesus Cristo. Aqui diz assim, ó, criado no meio de uma geração corrompida. Isso tem a ver com Jesus. Quando Jesus nasceu em Israel, havia um caos, meu irmão. Me prova que havia um caos. O povo de Israel era o quê? Escravo. E o povo de Israel só era tratado e mantido como escravo quando eles estavam em quê? Em caos espiritual. Essa é a história. Quem está dominando ali? Não é Roma? Roma está dominando, Jesus nasce. E Jesus é criado ali no meio de uma geração completamente corrompida. Então, isso aconteceu com Moisés, porque Moisés foi criado aonde? Foi criado no Egito lá, né? Foi criado no Egito. Até os 5 anos, dizem alguns, ele foi amamentado com a sua mãe verdadeira, e depois ele foi educado pela filha de Faraó. O sentido do nome. O nome Moisés é engraçado, parece que significa tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. Água é símbolo da palavra de Deus. E Jesus representa a própria água, a própria palavra, o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, o nome de Moisés, exatamente como ele foi tirado, foi achado no rio, né? Dentro de um cesto, e a origem de Jesus seria a mesma coisa. Liberta o povo da escravidão, assim como Moisés libertou os israelitas do Egito, Jesus liberta todo aquele que nele crê desse grande Egito que é o mundo, né? Há uma libertação constante na vida de cada um que vai se entregando a Jesus Cristo. Então o conceito de libertação é o mesmo. Cristo nos chamou do mundo para a sua igreja, é uma mudança de reino. Prover sustento no deserto, assim como Moisés sustenta o povo no deserto, Deus sustenta através do ministério de Moisés, o Senhor Jesus hoje sustenta a sua igreja nesse deserto que nós estamos atravessando. A igreja, dentro da simbologia, ela está atravessando um deserto, porque depois desse deserto vem o quê? Canaã, a terra prometida. Então, essa realidade equiparada ali, a condução do povo por Moisés e o que Jesus hoje conduz à sua igreja. Não faz o povo herdar a terra, é substituído. Moisés não fez o povo herdar a terra, e Jesus Cristo não faz a igreja herdar a terra. Quem fez o povo herdar a terra? Josué. E quem fará a igreja herdar a terra? Espírito Santo. Então, tanto Moisés foi substituído, quanto Jesus foi substituído. O que ele disse? Eu não vos deixarei órfão, vou para o Pai e enviarei o Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. E quem é que vai apresentar a igreja no arrebatamento para Jesus Cristo? É o Espírito Santo que a tira da terra para apresentar Jesus Cristo, né, para as bodas do Cordeiro. Então, assim como Moisés é substituído, também Jesus é substituído, né?
foi arrebatado, Moisés foi arrebatado e Jesus foi arrebatado. Amém? Temos um estudo, como é que se chama aquele estudo? O arrebatamento de Moisés, né? O arrebatamento de Moisés. Eu acho que ele tem até mais para frente aqui na nossa apostila, tem sim. Onde nós vemos que, na verdade, o que aconteceu com Moisés foi um arrebatamento. Aí o escritor de Deuteronômio, que finaliza Deuteronômio, né, que vem sendo escrito por Moisés, quando alguém pega para finalizar, diz que Deus sepultou Moisés. Sepultou nada, Moisés foi arrebatado. E lá em Mateus 17, quando ele aparece no Monte da Transfiguração, pelas aquelas características, fica provado que Moisés foi arrebatado. E Jesus também foi arrebatado. Pré-anunciado pelo céu. Quando os magos do Oriente vieram, disseram que: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Também dizem os escritores, eu tenho um livro aí chamado As Maravilhas da Ciência, onde fala-se várias histórias e conta-se que os magos, astrônomos de Israel, do Egito, os astrônomos do Egito, viram que uma estrela invadia a constelação que representa a nação egípcia. Foi onde eles receberam forças para mandar matar todos os meninos, achando que dessa forma matariam também este libertador que estava sendo representado por essa estrela que invadia a constelação do Egito. Então, pré-anunciado pelo céu. Relutou ao chamado. Moisés relutou ao seu chamado? Relutou. Senhor, não, mas eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Quem sou eu que vá a Faraó e diga: deixa sair o povo? Mas qual é o teu nome? E que sinal terão? E tal, Senhor, envia Arão e tal. Relutou ao chamado. Jesus também teve algo que nós podemos entender como ter relutado ao chamado. Quando nós vemos ali no Getsemane, Jesus sabia a sua missão, mas diante da grande luta que ele viria a passar, assim como Moisés viu uma grande luta pela frente e começou a relutar naquela questão de não ir a Faraó, assim Jesus também, na missão dele, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Passar de mim o cálice não é relutar ao ministério, relutar ao chamado? Tão certo como o ar que eu respiro é, porque senão Jesus dizia assim: Pai, estou aqui, manda o cálice. Não, Pai, passa de mim esse cálice. Mas aquele era o cálice. Cálice é símbolo de sofrimento, e ele sabia, quando ele falou: eu vim ao mundo para ser entregue nas mãos dos pecadores, e eles farão de mim o que quiser. Para isso que eu vim ao mundo, para dar a minha vida. Mas quando chegou na hora, lá no Getsemane, Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice. Eu sei que tudo te é possível. E ele ficou ali relutando. E a Bíblia diz que ele foi orar quantas vezes? 3 vezes. E a sua agonia foi tanta que ele soou gotas de sangue. Ele relutou. Ele relutou, sim. Claro que relutou. E quem de nós não relutaria? Quem aí é homem suficiente para dizer: me preguem na cruz que eu estou doido para morrer? Amém, meu irmão? E isso prova que Jesus foi realmente entre nós 100% homem. 100% homem. Jesus Cristo entre nós foi 100% homem. Senão também não teria sentido nenhum a vida dele. O que adianta eu chegar e dizer assim: o meu Cristo Todo-Poderoso venceu o diabo? Tá bem, mas é o meu Cristo Todo-Poderoso, né? Eu não posso vencer. Agora, se eu digo: Jesus Cristo fez-se carne, habitou entre nós e como homem venceu o diabo, eu digo assim: opa, deixa comigo. Se ele venceu, eu venço também. Agora, se é como Deus que Jesus venceu, besteira. A Bíblia já diz que
ele habita em luz inacessível, não pode sofrer o mal. Grandes coisas, Jesus vinha ao mundo como Deus e venceu o diabo. Estou me lixando. Agora, se ele como homem venceu, aí sim eu sei que eu posso levantar a cabeça e dizer: diabo, aparece que tem mais um para te derrotar. Amém, meu irmão? Então, Jesus Cristo entre nós, a partir do momento que Maria disse: estou grávida, ali não há Deus, ali há um homem, Jesus Cristo homem. O apóstolo Paulo diz assim: nenhum outro mediador há entre nós, senão Jesus Cristo homem. Porque se a vinda de Jesus a este mundo não tivesse sido 100% como homem, cristianismo não tem sentido algum. A Bíblia diz que o verbo fez-se homem e habitou entre nós. Amém, irmão? Bom, então ali no Getsêmani nós podemos entender que quando Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice, ele está relutando mediante as aflições que ele tem para passar. E talvez, particularmente eu, não seriam nem aflições das dores. Isso pesa, claro, dor pesa, ninguém quer sentir dor. A coroa de espinho, cravos, a cruz, talvez não fosse nem isso. Mas mais do que isso, a frase que ele diria lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que o pecado da humanidade estaria sobre ele, e Deus, que não contempla pecado, o exilaria, o abandonaria por um momento. Porém a Escritura diz: não deixará que a minha alma veja a corrupção, porque ele não foi injusto, ele não foi pecador, ele fez-se pecado e fez-se maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez-se pecado e fez-se maldição por nós, mas ele não era pecador e ele não era maldito. Deus, que é justo, pega o sacrifício dele, utiliza por um momento, mas o traz de volta e o galardoa e o retribui, aonde que quando Jesus ressuscita diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Se Jesus ressuscitou e disse que todo poder me é dado nos céus e na terra, eu entendo que antes dessa declaração ele não tinha todo o poder. Porque para que ele ia declarar isso agora? Ele não falou: assim como eu venci e o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono? Significa que antes dessa vitória, Jesus Cristo não sentava no trono do Pai. Ele veio a este mundo, cumpriu um projeto do Pai, e quando ele retorna desse projeto, ele recebe mais do que o que ele tinha. Mesma coisa vai acontecer com o Espírito Santo, porque Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade, porque ele receberá do que é meu. Significa que tem coisas que hoje, nesses 2000 anos de história, coisas que o Espírito Santo ainda não alcançou. Quando ele completar a missão sobre a igreja, que se reapresentar diante de Cristo, Jesus Cristo o galardoará, dará ao Espírito Santo mais coisas, mais privilégios, mais prazer. Amém, irmão? Então isso, eu te digo uma coisa, irmão, está escrito. Está escrito, irmão, pode acreditar que isso está escrito, irmão. Agora, vamos lá, intercessor. Moisés foi um intercessor. Quando Deus falou assim: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, não, e o povo de fora vai dizer que tu não teve capacidade de botar esse povo na terra prometida e tal. Não, tá bom, Moisés, eu aceito a tua petição, mas eu não ando mais no meio desse povo. Não vou destruir, mas eu não ando mais no meio desse povo. Moisés foi um intercessor. E Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele é um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que ele, pelo véu da sua própria carne, com o sacrifício do seu próprio sangue, ele se transformou no eterno e sumo sacerdote, que por nós pecadores intercede de dia e de noite perante o Pai. Ora, um sacerdote faz o quê? Só intercede. Essa é a missão de Jesus. Então, assim como Moisés foi um intercessor, Jesus também é um intercessor. É aquele que
se coloca entre o Pai e o juízo que o Pai exerceria sobre a humanidade. Foi o que Moisés fez. Moisés, sai do meio desse povo que eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, não faça isso. Se tu for destruir esse povo, mata-me a mim também. Assim como, quem sabe, né? Quem sabe se não foi isso que Jesus disse para... Quem sabe que se Deus falou assim, essa humanidade não tem mais jeito não. Já mandei o dilúvio e esses cabras não tomam jeito. Meu filho, eu vou acabar com essa raça. Não tem mais jeito não, vou acabar com todo mundo. Não, meu pai, não faz isso não. Me manda lá para resolver essa história. O senhor pode tudo, o senhor tem um projeto. O senhor sabe todas as coisas. Traça um plano e me manda lá para mim ajudar esse povo aí. Tu está disposto a morrer por eles? Tô, pai, estou disposto a morrer por eles. Eu tenho pena deles, pai, eu tenho misericórdia. Item 10. Encontra resistência de cantalabasoricantos. Aleluia, Deus! Meu pai. Aleluia, Deus! Encontra resistência para libertar. Você vê que Moisés encontrou uma resistência para libertar. E essa resistência, meu irmão, ela é complexa. Ela é uma resistência de uma liderança arrogante, que foi Faraó, que obrigou Deus a exercer juízos e quase dizimar a nação egípcia, porque Deus não aceita ter os seus projetos contrariados. Saul viu isso, Davi viu isso, e muitos outros grandes homens de Deus viram isso. Então, Moisés encontra essa resistência, mas Moisés encontrou uma resistência mesmo, do próprio povo, porque quando eles não saíram de imediato do Egito, os egípcios aumentaram as cargas, os trabalhos, os sacrifícios, as chicotadas, e aquele povo começou a se voltar contra Moisés. O povo de Israel se levantou contra Moisés. É isso que tu vieste fazer aqui no Egito? Aumentar as nossas cargas? Nós não estávamos vivendo tão bem sem você aqui? Olha agora, além de termos que fazer tijolos, temos que colher palha, e as nossas porções de tijolos foram aumentadas. É isso, Moisés, que você veio? Uma nação pressionando Moisés. É isso que você veio fazer aqui? Olha a resistência que Moisés encontra, não só das lideranças profanadas e corrompidas, mas do seu próprio povo cego, que não eram capazes de dobrar o joelho para fazer uma oração. E eu te afirmo, meu irmão, com a força da minha alma, aquele que não tem força de dobrar os seus joelhos para fazer uma oração, será sempre um derrotado. Nunca verá o que é glória de Deus, nunca saberá o que é projeto de Deus na terra. O homem só vence quando ele tem humildade e amor por dobrar os seus joelhos. Enquanto ele não alcançar isso, ele é um lixo, e lixo tem uma lixeira imensa chamada inferno aguardando por cada um de nós. Aquele que não aprender a dobrar os seus joelhos e ouvir Deus, está ferrado. Jesus Cristo também encontrou resistência para libertar o seu povo. E se nós formos olhar a vida de Jesus, misericórdia. Que resistência, né? Jesus está pregando ali no meio dos camaradas e olha, é só pancada. Vamos lá tentar esse cara. Aqui é a moeda. É lícito pagar tributo a César? Pegamos essa mulher em adultério. Olha, a lei diz que tu tem que apedrejar. E você, o que você diz? Jesus está ali, é pura resistência. Eles não querem se curvar à verdade encarnada diante deles. Haja amor. Ainda bem que eu não sou Deus, meu irmão, que o planeta Terra já não existia mais. Deus luta muito com o homem, meu irmão. É brincadeira, Deus reluta demais com o homem. Não sei nem como é que nós estamos vivos. É porque realmente Deus põe à frente seu atributo chamado misericórdia e amor. Porque para nós ficarmos vivos. Tem gente que entra nesse ministério
cheio da fome natural. O ministério mata a fome do cara, cuida da casa do cara, cuida da família do cara, liberta o cara. Depois o cara se aborrece, sei lá por quê, e vai lá fora e quer falar mal de mim. E eu olho, passo pelo cara na rua, vivo, eu digo assim, só Deus mesmo. Ainda bem que eu não sou Deus. Deus é muito misericordioso, meu. Haja misericórdia. Bom, mas graças a Deus, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Amém? Então diz assim, encontrou resistência para libertar. E quantas vezes, conosco mesmo, pessoalmente, Deus vem dar um sonho, tu ignora. Alguém prega, você ignora. Você vai numa igreja, acaba ouvindo alguma coisa, mas você ignora. Deus te chamou há 20 anos atrás, 20 anos depois você está dentro da igreja. E diz assim, caramba, Deus tinha me chamado há 20 anos atrás, agora que eu estou enxergando as coisas com clareza. Jesus encontrou resistência até para nos libertar, até para nos abençoar, até para nos dar da sua maravilhosa luz, até para nos selar para o seu reino. Haja resistência. Então nisso também Moisés é comparado, tipifica o Senhor Jesus. Casou-se com uma mulher de povo estranho. Moisés casou com uma mulher chamada Cuxita, né? Parece que era uma mulher de Cuxi. Cuxi é um país da África, né? Acredita-se que possa ser até que essa mulher fosse negra, né? E para os judeus racistas, né? Para os judeus nada espiritual, isso poderia ter sido realmente um choque. Moisés e Arão ficaram meio revoltados. Moisés, Deus não fala só contigo não, olha o nível da revolta. Eles entraram no campo espiritual, eles entraram no cenário de Deus. Moisés, eles chamam Deus, eles botam o nome de Deus na questão deles. Moisés, Deus não fala só contigo, que boca suja para tocar no nome de Deus. Tinham que ter caído fulminados, e não caíram fulminados. Moisés, Deus não fala só contigo não, Deus fala com a gente também. Logo, logo desce a nuvem de Deus na porta da tenda da congregação e diz assim, Deus não questiona nada, não pergunta nada. Moisés vira para ele e diz assim, por que vocês não temeram falar contra meu servo, contra Moisés? Na mesma hora Miriam ficou leprosa e passou quanto tempo fora do arraial? 14 dias no total. Esses números me fogem da cabeça às vezes. Então, irmão, sinceramente, eu não sei nem como é que Miriam ficou viva, a não ser que eu olhe e diga, verdadeiramente o Senhor é o Deus das misericórdias. Casou-se com uma mulher de povo estranho. Quando Moisés casa com essa mulher de povo estranho, ele provoca a ira e a revolta de muita gente. Jesus casou com uma mulher de povo estranho. Jesus tinha a nação de Israel, os largou e se voltou para os gentios, fundou a sua igreja. Hoje a igreja está com os gentios, não está com os judeus. Hoje nenhum judeu pode sustentar a igreja. Epa! Nenhum judeu pode sustentar a igreja, tá? Esse papo de sou judeu convertido vai para o inferno. Não existe judeu convertido. O que existe é cristão. Não vem com esse título de judeu para dentro da igreja não, porque aqui dentro só cabe cristão. É preto, branco, louro, mulato, seja o que for, homem, mulher, criança, da marinha, exército, aeronáutico, tem que ser cristão. Não vem com o título do mundo, nem de outros conceitos para cá. A igreja só tem porta para entrar cristão. É judeu? Então vai viver a sua vida para lá, aqui só cabe cristão. Entendeu, irmão, o conceito da igreja? O conceito da igreja é esse. Né? Aí você vê aí umas igrejas, a igreja dos judeus convertidos. Não, enquanto eles quiserem sustentar o título de judeu, não são cristãos. Não são cristãos. Cristão é aquele que entende o que é cristianismo e ele joga fora todas as suas roupas velhas. Quem quer vir com roupagem velha aqui para botar remendo de pano novo, está fora. Então Moisés casou com uma mulher de um povo estranho, e Jesus Cristo chamou um povo estranho, e a igreja não tem como símbolo uma mulher? Não tem? Eis a questão. Então, Jesus casou-se com uma mulher de povo estranho. Isso aí está em várias situações, né? E principalmente nessa de
Moisés casar-se com uma mulher que não era judia. Jesus também fundou a sua igreja, casou-se com um povo que não era das leis mosaicas, dos rituais judaicos. Isso faz com que os judeus fiquem felizes da vida, não faz, irmão? Não faz não. A profecia diz assim, olha como a profecia diz: eu vos provocarei a ira, com um povo que não era povo, eu vos chamarei de filhos. Aqueles que não perguntavam por mim, eu me manifestarei. Assim como os judeus lá ficaram irados quando Moisés casou-se com uma mulher de um povo estranho, hoje, quando nós tocamos no Deus da Bíblia, os judeus que veem os nossos vídeos, nos odeiam. Se não se converter, nos odeiam. E quando eu lançar o vídeo sobre os judeus, então, vixe, a nação judaica vai pegar fogo. É capaz até deles chamarem a força especial para me deter. Se fosse possível, eles deteriam, mas não é.